Oi, pessoal, a gente está aqui começando mais um podcast do Vivendo Direito. Aqui a gente não fala juridiquês, é um bate-papo sem juridiquês. E hoje o nosso tema é direito de família, tretas na advocacia familiarista. Estou aqui, sou a host do podcast, Beatriz Maia, estou aqui com a Isadora. Fala, pessoal, Isadora Vercelens. Hoje a advogada criminalista vem experimentar um pouco dos barracos do direito de família. Estamos aqui com dois ícones da advocacia goiana. As principais advogadas familiaristas dessa cidade. Tá garantido. Tá garantido, tá garantido. A gente está aqui com a Ana Flávia Borges, advogada, especialista em direito de família, e Maria Tereza Alencastro Veiga, famosíssima nessa cidade, não é mesmo, minha gente? Advogada também especialista em direito das famílias. Eu queria passar primeiro a palavra para as nossas convidadas, para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho como que vocês começaram na advocacia familiarista. Maria Tereza, como é que você começou? O que te deu na cabeça para mexer com direito de família? Antes de fazer direito... Bom, primeiro, oi para vocês oi. todos. Oi, um beijo para todo mundo, tá certo? Antes de fazer direito, eu fiz psicologia. E quando eu estava na faculdade de direito, que foi meu segundo curso, eu já me formei bem mais velha com 34 anos. Pensando que eu tenho 68 anos, eu era bem nova, né? Mas, na metade da faculdade, eu fui estagiar com Vanderlei de Medeiros, que foi um dos ícones brasileiros do direito criminal. E eu brinquei com ele de fazer júri, é divertido, etc. e tal. Mas eu nunca quis mexer com crime. Por quê? Não, porque eu tinha eu tinha um julgamento antes, entendeu? E aí, se você faz um julgamento antes, você não é capaz de representar bem. E aí, o que aconteceu? Ele era muito procurado para direito de família e ele começou a passar para mim as coisas de direito de família. E o direito de família é alguma coisa absolutamente fascinante, porque ele te mostra o embaixo do tapete da sociedade. Tá certo? Ele te mostra a hipocrisia, ele te mostra o fato, ele te mostra... E ele exige de você uma colaboração empática com quem é seu cliente. Se você não tiver empatia pelo seu cliente, não vai conseguir fazer direito. A psicologia te ajudou, né? Muito. Bom, eu também faço terapia há 40 anos, tá? O que me ajuda muito... Esse tanto de o que me ajuda problemático. Muito, não, o que me ajuda muito a ser sã. Né? Eu tive 4 filhos, eu criei 4 filhos, sozinha. Eu tenho netos e tal. Então, assim, né, enfim, eu sempre fui uma pessoa que... A minha palavra-chave é consciência. Tá? Eu não vou me estender sobre isso, porque senão nós vamos fazer um podcast de 400 horas e meia, tá certo? Mas a minha palavra sempre foi consciência. Então, assim, eu acho que a área da família ela é super interessante, porque ela anda, ela sabe, ela vai para lá, ela vem para cá, ela, afinal de contas, é o que carrega uma sociedade. Tá certo? Então, assim, eu acho absolutamente fascinante. Eu estou exatamente onde eu queria estar. E é engraçado porque a gente vê os profissionais do direito de família, principalmente os advogados, dentro dos lares, né, dos seus constituídos. Vendo ali os problemas, as dores, as agruras, as felicidades, as conquistas judiciais que são pretendidas ali através das demandas. Mas e para você, Ana Flávia? O que te motivou? O direito de família não foi uma escolha. Não foi? Você foi escolhida? Eu fui escolhida desde que eu fazia faculdade. Eu estagiava numa promotoria de família e lá... Depois eu fui ser assessora de uma promotora de família. Maria Tereza deve lembrar da doutora Fabíola Marquês. Eu fui assessora dela 12 anos. Nossa. Então, eu fiquei 12 anos... Eu tenho mais tempo de serviço público na área de família do que advogada. Advogada, eu tenho uns 8 anos. Então, assim, eu nunca estudei outra coisa, eu nunca trabalhei com outra coisa. Então, eu não sei se é ser capricorniano também, muito... Já que eu estou aqui, eu vou ficar rígida. Por aqui. Rígida, rigidez do ego, né? Nem me permite experimentar outras coisas. Então, assim, me apaixonei pelo direito das famílias, mas acho uma área muito difícil, que exige muito, né? Tentei fazer psicologia, agora tem um tempinho, tem uns 3 anos.
terceiro semestre eu abandonei. Um dia eu fui embora e nunca mais voltei. Mas porque a demanda é muito, né? Advogar, eu dou aula também de direito de família e fazendo psicologia. Aí eu falei, não, uma hora mais para frente eu volto. Mas, assim, é isso, não foi uma escolha. E você tem quanto tempo de atuação na área da família? Advogando? Mais de 20 anos, né? Que de advogando tem 8, vai fazer 8. Advogando tem 8 e no serviço público 12. 12, mas se contar, desde antes de eu formar, eu já trabalhava na área de família, né? E você, Maria Tereza, quanto tem tempo? mais, né? Lógico. Direito de família. 34 anos. 34 anos. 34 É, minha anos. gente. É uma referência para todos nós, advogados de família. Sim, para. uma Não, até referência. pra mim, Ah, é. Pra todos Não, nós. assim, Quem saiu do escritório de Vanderlei de Medeiros é uma pessoa. Senhores. É uma referência. É uma referência para Pra nossa todas nós. presença. Eu não vim aqui para puxar saco, mas assim, é uma referência. Peticiona de um jeito tão genuíno. Eu, às vezes, fico admirada. Assim, falo, como consegue fluir tão bem uma petição? Eu admiro muito o seu trabalho. Ana, obrigado. Uai, então já que a gente está aqui, vocês são Inclusive, rivais nós no temos processo? Inclusive, nós temos audiência segunda-feira. Vamos acabar com o nosso processo? Vamos. Tem uma segunda-feira, tem Bora outra fazer um também. acordo? Vocês não- Bora, vamos tentar. Já que vocês estão assim, tão dentro do coração, Ai, a dar ai, outra, é vamos fazer um verdade, acordo. mas eu admiro muito mesmo. Então, assim, qual que é, assim, passando a palavra para Maria Tereza, a maior dificuldade de uma advogada de família hoje, nos tempos de hoje? Você consegue, assim, na sua vida pessoal, você consegue separar a advocacia da sua vida? Ou você acha que respinga um pouco a sua prática na advocacia familiarista com o que você entende sobre, por exemplo, casamento, sobre guarda de filhos, como criar filhos? Como que você acha que isso interfere na sua vida hoje? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu respeito absoluta e completamente cada pessoa, tá? Então, se você perguntar para mim se você se casaria de novo, eu sou divorciada há 40 e tantos anos. Uma coisa assim. Perdi a conta. Eu já perdi a conta, assim. Então, eu sou divorciadíssima. E para mim, Maria Tereza, é insuportável uma vida em comum, tá? Ok? Eu não tenho... Sensata. eu não É ruim tenho- demais. Não, eu não tenho... Deixa eu dizer, é do meu temperamento. Entendeu? Eu não estou acusando o outro. Eu estou dizendo que o meu temperamento não suporta onde você vai e que hora você volta. Onde você está. Entendeu? Não suporta. Eu tenho uma independência, uma autonomia. Liberdade. Eu tenho uma liberdade que não... Sabe? Enfim. Desculpa, onde é que nós estamos falando? A gente tá- Qual a maior A dificuldade? geminiana. Ok. Então, vamos lá. A geminiana. Não, é só assim, a questão do cliente. Se você Se você entende- acha que o direito de família, por exemplo, né? Você está me falando Sim. que você é divorciada. Sim. Você acha que o direito de família talvez interferia um pouco na sua vida pessoal? Não, nunca. Eu já comecei o direito de família divorciada. Mas é o seguinte. Mas se a lente que se enxerga a vida, eu Não. acho que As é dos ela filhos. vem não, com Não, eu não tenho essa lente. da advogada Pessoal. familiarista. Você Eu não sabe tenho a lente separar pessoal. Eu totalmente Tem o uma caso do coisa. cliente com sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não faço coisas absurdas, tá? Se você chegar para mim e disser assim, porque eu quero ferrar minha ex-mulher, porque não sei o quê, blá, 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 eu não vou advogar para você. Eu tenho que ter um mínimo de empatia por você e pelo que você pretende. Eu tenho que compreender o que você pretende e concordar. Entendeu? Eu tenho que concordar com isso. Direito de família tem muito a ver com ética. E eu estava até conversando Um compromisso com você. com a sociedade, com É, as famílias, com as crianças, com os exatamente. adolescentes. Eu estava né? até falando para você que em todo o processo, quase todos, tem pessoas que não têm voz, que são as crianças. Sim. Então, você tem que estar pregada, né, num código de ética. Mas, por outro lado, eu reconheço que eu compro a dor dos meus clientes. Eu faço terapia, eu faço análise há 40 anos e me ajuda muito. Assim, me ajuda muito emocionalmente a suportar. Porque eu tendo a suportar a dor do cliente, entendeu? Sabe? E tentar minorar essa dor. E você mistura ela com a sua? Eu sinto muita dor. É. E aí eu trabalho isso. Porque, por mais que eu esteja sentindo a dor do meu cliente, quando eu sento na tribuna, quando eu escrevo uma petição,
ou quando eu faço uma audiência, eu sou absolutamente gelada. A dor não está ali. Técnica, né? Eu A falo, dor gente não tem que está ser ali. técnico. Entendeu? Entendi. Sabe, assim, isso eu sei fazer bem. E você, Ana Flávia, como que é para você? Também faço terapia há muitos anos. Acho que não tem como um advogado... Eu acho que não tem como ninguém assim, passar a vida sem, né, fazer terapia, mas faço terapia há alguns anos. E, assim, tento até explicar, às vezes, para os clientes que eu sou técnica, né? Que chega uma hora que eu tenho limites, né? Mas é difícil dar limites, assim. Então, assim, eu acho que uma das maiores dificuldades da advocacia familiarista é isso, é a gente tentar dar limites, até para a gente mesma, né? Porque, às vezes, a gente... É uma exaustão, é uma ansiedade que a gente vê que não é nossa, é do outro, e a gente, às vezes, não consegue dar limite a isso. Mas, assim, não tem como a gente não sofrer. Você também sabe disso, você é advogada. A gente sofre, a gente fica muito ansiosa. E... Engraçado, ansiosa eu não fico. Nossa, você acredita? eu sou medicada, né? Porque se eu não for... Eu estou Menina! sob medicação. Medicação psiquiátrica. Ana, eu não, a ansiedade eu não compro. Engraçado, né? Nossa, que bênção. Porque Eu acho que é um treino também. eu agradeço Deus, indústria farmacêutica, porque agora, depois que eu comecei a tomar remédio para ansiedade, a vida é outra. A vida é outra, eu consigo. Porque antigamente eu achava que todo mundo ia acabar, que não ia dar certo. O pensamento de Mas gente ansioso, isso né? É uma síndrome de quem é controlador. Sim. Ixi, minha gente. Ouvi isso do Olha, psiquiatra, agora você falando isso. Agora a advogada... Agora aquela força serviu. Deixa eu te contar uma coisa. Há uns 20 anos atrás, aconteceu um episódio muito triste na minha família. E, enfim, de tudo que aconteceu, ficou uma coisa para mim. Você acha que você tem um controle perfeito da sua vida Tem. e, de repente, um telefonema no meio da madrugada transtorna tudo. E esse foi um aprendizado muito grande para mim, sabe? Eu realmente aprendi com isso. Então, eu sempre digo que hoje eu tenho uma agenda, que eu espero que não caia, porque de vez em quando ela cai e aí transtorna meu final de semana, e etc, etc, etc. E eu tenho um rumo na vida. Sabe, assim, eu tenho um rumo. Mas se precisar... Eu era para ser Manobrar, psicóloga, né? eu sou advogada. Eu fui juíza do TRE sem saber. Meu Deus. Entendeu? Como Não. assim, sem Ué, saber? Me avisaram que eu tinha sido indicada. Ué. Porque e eu- advogado E eu falei assim, isso trem não dá nada, não. Sabe? Vou lá. Esqueci do assunto, aí um dia me ligaram que eu tinha sido nomeada, tá, meu bem? E eu também posso ir uma semana. Então, eu aprendi, sabe, nessa época, há 20 anos atrás, eu olhei para trás e percebi o quanto eu não tinha controle, e o quanto era bom não ter controle. Eu estou aprendendo isso com Quantas isso coisas aqui, ó. maravilhosas aconteceram comigo porque eu não tinha controle e não foi no rumo. Então, eu sou super... Aí eu não sou ansiosa mais. Pois é, eu estou aprendendo isso Porque eu agora não na quero gestação, controlar, porque a entendeu? gestação enlouquece a gente e não tem como controlar, né? Não. Então, assim, E se acho que... você acha que você não controla agora, espera nascer para você ver, tá? Mas, assim, eu vejo, né, que é um desafio de quem começa na área da família, né? Porque eu só tenho 6 anos nessa área. Tem muito tempo já. Mas é pouco, né? perto. Resistindo, né? A Não, duras penas, assim, a advocacia. eu comecei misturando tudo. E escutando vocês, né, eu queria ter saber diferenciar o que é meu, o que é do cliente, porque eu sinto isso. Eu não sei se vocês já chegaram a sentir isso. De comprar a briga do outro, como você falou, Maria Tereza, mas assim, para sempre, sabe? A outra parte vira meu inimigo. E assim, eu morro de ódio quando... Eu morro de ódio. Esse é o problema. E aí, às vezes, porque assim, acho que no direito de família são versões das histórias, né? São histórias contadas, mas são retratos só, né? São pequenos pedaços. E aí, quando você descobre lá no meio do processo que o que o seu cliente te contou não é bem a verdade, assim, não é a coisa mais verdadeira. Uma surpresinha. É uma surpresa, parece que você tem uma frustração muito grande. E eu queria saber como que vocês lidam com Mas, isso. Quase... assim, antes até delas falarem, eu digo mais. Eu tenho a impressão... A criminalista. Não, eu tenho uma impressão, eu não sei assim se ela é consolidada para vocês, mas para mim é.
os clientes, as partes envolvidas ali num processo de família, elas querem uma resposta judicial daquilo que, às vezes, elas já até sabem. Porque, assim, vocês, como advogadas, já dão um indicativo do que tem de direito, o que pode ser ou não reconhecido. Mas a pessoa, ela quer a resposta judicial para dizer assim, olha, eu ganhei, Você tá isso aqui é um certa. troféu. Ela quer estar certa, eu acho. Então... Isso nos e aí, o que litígios, vocês né? acham? É, assim, como que vocês trabalham essa questão das frustrações, de, às vezes, né, tá lá pro cliente mais do que deve? Como que funciona isso? Eu acho que com a experiência e com a prática você vai começando a ficar um pouco mais calejado. Mas, vez ou outra, vem casos tão complexos e dramáticos, né? Mas essa coisa da pessoa querer que um terceiro decida a vida dela, né? E, assim, Terceirizar a responsabilidade, e né? questões pequenas da vida familiar, né? Às vezes a gente tem que o juiz decidir que escola uma criança vai estudar. Eu fico assim indignada com um negócio desse. Então, assim, eu sempre digo, quando você coloca a decisão da sua vida, do seu filho, da sua família na mão de um terceiro, você corre um grande risco de que aquela decisão não seja nem boa para você, nem para o seu ex ou para sua ex, mas as pessoas querem esse excesso de judicialização. Eu sou uma pessoa que eu sonho um dia advogar só no consenso. É um sonho, é uma utopia, mas eu queria nunca mais fazer um litígio, gente. Desculpa contar aqui, assim, acho que ainda tem gente, né? Mas eu queria nunca mais ter que... Eu gosto de litígio. Nossa. Eu não sei. Maria Tereza também gosta, não Isso gosta? é uma questão de temperamento. Né? Eu queria só consultoria, Eu acordos. acabei ficando conhecida por ser advogada em litígio. E eu sou. E como que se deu isso? De você De vez ficar em quando eu conhecida mando ali? até uns clientes lá para o seu escritório. Eu falo assim, ó... Ela é boa nisso? Não, mas Maria Tereza é boa demais, vai para lá. Como que se deu isso, você ficar conhecida no litígio? Bom, primeira coisa, eu sou brava pra caramba. Tá? Ai, meu Deus. A segunda coisa é que eu comecei com o Vanderlei de Medeiros. Quem procurava o Vanderlei de Medeiros estava com um grande problema. Sabe, assim, não estava com um pequeno problema. Era um advogado, um grande criminalista que fazia umas patinhas de família, mas que era um advogado criminalista, ou seja, os problemas eram grandes, os problemas que vinham para ele. Então, desde o começo, eu fui para o litígio. E eu vou falar uma coisa para você, Ana. A minha sócia é um espetáculo. É ela que faz audiência no escritório de conciliação. Porque ela consegue fazer a conciliação. Eu não consigo. Entendeu? Não. Eu também sou É péssima. catiúcio. É catiúcio. Eu não tenho paciência para ficar Eu naquele adoro trem. ficar naquela Nossa, massa, também não. aquele amassando barra Eu ali. não tenho paciência, entendeu? Então, assim, ela faz as audiências de conciliação e ela consegue sucesso. Eu acho que cada pessoa tem que saber aquilo As suas, em que ela, as suas boa, né? habilidades. em que ela vai bem. Entendeu? A minha habilidade é de confronto. Sabe? A minha habilidade não é de... Você gosta do barraco, Maria Tereza? Não, Não, eu não gosto. Acho que Da nenhum treta. advogado Não. familiarista Da eu não treta. gosto de de barraco. excelência Eu gosta não de gosto de barraco. barraco, mas se precisar, eu encaro. Sabe, assim, eu não tenho aquela restrição de... Não. Você quer ir para o barraco? Então vamos. Bora, né? Então, Então, bora. vambora. Bora Entendeu? pra treta. Tá certo. Gostei dessa atitude. Essa é boa, né? E eu acho que, assim, as pessoas elas têm que saber, pelo menos os profissionais, os que estão se inserindo dentro do mercado, quais são as suas verdadeiras competências e habilidades. Ah, não, eu sou bom para peticionar, eu sou bom para fazer uma audiência, eu sou bom para fazer uma sustentação moral. Extrajudicial, às Eu vezes. sou bom, sei lá, para ir para uma tribuna, enfim, para fazer um despacho com um desembargador ali. As pessoas elas têm que reconhecer nelas alguma qualidade. Às vezes você não é um advogado completo. Eu já Às ouvi vezes, as pessoas vão te procurar exatamente por aquele perfil Sim. que você tem. Eu já ouvi de alguns advogados, assim, de algumas pessoas frustradas. Eu não gosto de advogar. Advogar tem tantas atividades na advocacia. Eu falo, você tem que, na minha psicologia comportamental, a gente discrimina, né? Assim, você tem que discriminar. Você não gosta de advogar, ou você não gosta de uma audiência litigiosa, ou você não gosta de uma sustentação oral, você não gosta de peticionar, porque se você botar tudo no mesmo balaio ali, eu não gosto de advogar, mas deve ter alguma... Gente, mas eu preciso contar uma história para vocês. Pode. Vocês rirem, querem? Bora. Quero. Eu tenho um processo criminal contra mim de um... Que? Eu tenho De um processo colega? Não, tá. ele é da Deus me a livre. parte. Ah. E ele é colega. Tá? E é muito engraçado porque
o Pedro Paulo, que é filho do Vanderlei, um dia ligou para mim e falou assim, mas tem um processo criminal contra você. Eu falei, nossa, veja, o que eu fiz? Uau! Eu dei muita risada. Aí ele entrou e descobriu o que era e contou para mim. Eu quase morri de rir. Eu falei, Pepe, eu queria pedir encarecidamente para você que você lute para eu ficar presa 3 meses. Tá? Eu tô doida, Gente sabe? do céu. Faz um favor para mim, me dá um Kindle. Dá meu Kindle para Ficar mim. quietinha. E me dá 3 meses Ninguém de me prisão. enche o saco. Por favor, tá certo? Eu só quero salada, água e o Kindle. E, não, já acabou o processo, né? Mas é muito ridículo, porque eu chamei de canalha, ele é mesmo. Entendeu? Não vou dizer quem é, evidentemente, mas ele é mesmo, sabe? Mas as pessoas não gostam de ouvir, né? É, a vaidade é uma coisa impressionante. Então, eu tenho um processo criminal contra mim, tá? Há uns 15 anos atrás, eu levei um soco de uma parte numa audiência. O quê? Vocês queriam saber Eu que de já barraco? fui. Agora Nossa, que... não, Aham. é- Eu já fui xingada, já fiquei Não, chocada. vá, Agora vá. um soco. Vocês querem saber de Um treta? soco? Foi. Gente do céu. Mas que eu- gratuito? Ou você, assim, né? Não. Foi no calor da emoção? Não foi nada disso. Ele é uma pessoa aposentada da Polícia Militar e ele já tinha dado um tiro no joelho da mulher dele e aí ele assustava todo mundo, entendeu? E ele não me assustou. Ele realmente não me assustou. Durante a audiência, ele foi falando e eu, na maior tranquilidade, só fazia assim, não. E aí, num determinado momento, o juiz falou, olha, eu acho que todo mundo precisa tomar um copo d'água e tal, vamos dar 15 minutos. E eu saí. Fui realmente dar um telefonema e beber água no corredor. Quando eu estava voltando, o juiz estava abrindo a porta da sala de audiência para nós entrarmos e ele não viu que o juiz estava abrindo a porta, ele se levantou e me deu um murro aqui, ó, Na garganta? na garganta. É horrível. Aliás, quando vocês quiserem se É defender, dá um murro aqui, ó, Sufoca, bem aqui. sufoca. A Você pessoa para de fica sem respirar. ar. É. Então, assim, Não, mas o que aconteceu depois? ele foi preso na mesma hora. Chama a Você polícia sabe. militar Gente, agora. e o processo? Eu já ia ganhar, acabei ganhando. mais Acabou rápido, ganhando. entendeu? Comprovou o comportamento inadequado. Foi, tá certo? Então, assim, imoral. e você irrita. Gente do céu. Né? Eu sei irritar uma pessoa. É só você ficar absolutamente calmo, olhando, como se você estivesse Isso. assistindo um espetáculo e fazendo assim com a mão. Não. Principalmente pessoas Não. que têm esse ímpeto, né? Da violência. Aham, Da violência, da comunicação Entendeu? violenta, da Mas não própria era para violência. chegar no soco, né? Não, Vamos nunca. combinar isso. Convenhamos. Meu Entendeu? Deus. Mas se vocês querem saber de barraca e treta, eu posso contar muito mais. A gente pode ficar aqui. até Ana da Flávia, noite. vai, eu passo pra você, Não. depois você passa. Vou passar. Eu já tive problema com um colega, assim, uma vez numa audiência que me marcou muito, que ele levantou e começou a gritar, enfiava o dedo assim no meu nariz e falava assim, barbaridades, assim, para eu cuidar do meu processo, não falar do trabalho dele, mas eu nem tinha falado do trabalho dele, ele estava muito descompensado. E eu fiz como você falou, ele com o dedo na minha cara, e eu ficava, doutor, o senhor não acha melhor se acalmar? Ninguém aqui está falando dessa Você altura. mata a pessoa de ódio. Mata. Aí eu falei, não estou falando com o senhor desse jeito, não estou gritando, ninguém está gritando, o senhor não acha melhor se acalmar? Ele foi ficando tão sem o graça. juiz? Não tinha juiz, não, era conciliação. Ih, Aí a conciliadora não dava conta de acalmar o povo. Eu mesma, aí ele foi ficando tão sem graça. No fim da audiência, ele veio me pedir desculpa, falou que tinha se alterado. presencial isso? Porque se eu tivesse batido boca com ele também, metido o dedo na cara dele, imagina o que ia virar, né? Mas a minha visão é diferente da sua. É. Sabe? Dentro daquele quadro que eu falei para você, que eu fico gelado dentro da audiência, dentro de uma sustentação oral, eu não faço porque eu sou legal, não. Eu faço para irritar mesmo, entendeu? no ódio, né? Eu faço para irritar, entendeu? Sabe? Não, eu faço meio que para baixar Então tem treta. Gente, eu já fui processada por um juiz que pediu uma indenização para mim. Juiz. Ele, na verdade, ele era parte no processo e eu Ah, era advogada Ah. dos filhos dele, Entendi. entendeu? Ele entrou, mas perdeu também, sabe? Vocês Assim, isso é uma já bobagem. tiveram algum processo no TED? Eu não. Não, meio não. Poxa, a gente tem uma anotaçãozinha assim para mostrar, falar, Aí, ó, olha... depois fala que você é briguenta, boa de litígio. Mas não tem não. nenhuma. Não tem nenhuma Sabe? anotaçãozinha no TED. Não, mas já tive processo criminal, já tive ação Coisa Não, mais mas grave. já tá bom. Já Coisa levou um mais grave. soco, Entendeu? né? Já levei um soco, Gente, chega, Esses né, dias, gente? esses dias, uma parte, a Beatriz sabe, eu fiz uma audiência e o cara falou que eu era uma criminosa. Começou a gritar. O pai, eu defendendo uma mãe que era acusada falsamente de alienação parental.
E ele, você é uma criminosa, cala a boca. Você é uma péssima advogada. E eu virei e falei para o advogado dele, eu falei, o senhor vai deixar seu cliente ficar falando assim na audiência online, né? E ele, fica calmo, fulano. E a mediadora não fazia nada. Eu falei, fulana, você vai deixar chegar nesse ponto? O senhor se acalme, não sei o quê. Eu fiquei tão transtornada, eu não sabia. Eu falei, senhor, me respeite, né? Porque eu estou fazendo o meu trabalho. Eu só sei que no final todo mundo falou que eu tinha que processar esse cara criminalmente. Imagina, Falei, vai não. perder tempo com isso. Vocês não processam? Eu não Os processei. colegas? Agora tem uma Aí o coisa. advogado, depois que acabou a audiência, me ligou para pedir desculpa. Não, tem uma pronto. coisa. Tem uma Aí coisa deixa que o eu barraco preciso te instalar. dizer, Ana. Num acontecimento como esse, eu saio. Eu falo, não, mas eu falei, Eu encerra a também, eu peço audiência. pra- Não, retirar. não. Eu não falo. Você Eu peço desligaria a eu câmera? desligo a câmera, eu saio da sala. Entendeu? Eu não fico, não, Ana. Eu falei para a moça, falei, pode encerrar a audiência, que não tem mais para prosseguir aqui, pode encerrar. Mas Não. eu não tenho essa finese. Falar assim, Eu também- pode Eu encerrar a audiência. também. Não, eu já acho. tô enfiando o dedo Eu na tô cara enfiando da o dedo pessoa. também. Eu tô mesmo. Não. Depois que tudo bem. acabou, eu chorei tanto, que eu nunca tinha porque sido você agredida fica, assim, desse jeito. Ah, eu eu já já estava fui, grávida, menina. Já estava Gente, grávida. esse Emoção. homem. Não, eu falei pra ela, essa parte, eu falei, Ana Flávia, deixa que eu faço o processo, não tem problema, eu faço. Porque eu gosto de um conflito, infelizmente. Essa aqui- Gostaria de ser uma pessoa mais calma. Não, sabe, não é exatamente que você goste de um conflito. É que é que você injustiça. se posiciona bem no conflito. É, É uma outra coisa. Eu não me retraio, né? Você se posiciona bem no conflito. A Ana está dizendo que o conflito faz mal a ela. Nós duas estamos dizendo que o conflito não nos faz mal. É. Entendeu? Sabe? Não é que você busque o conflito. É que o conflito acontece. É. Sim. Sabe? Eu não faço nada para as pessoas ficarem furiosas. Elas ficam... É porque, às vezes, até o seu sucesso, né? O seu sucesso Intimida. intimida muita gente. Então, acho que... Assim, eu queria saber de vocês, né? Porque nós estamos aqui 4 mulheres e 4 mulheres advogadas. Vocês já passaram por alguma situação agora que a Ana Flávia está grávida, né? A Maria Tereza já teve 3 gravidezes, 4, várias gravidezes, né? Tem 4 filhos e 3 netos. Pois é. Então, assim, vocês já passaram E por um algum... cachorro. Que é está filha. aqui, inclusive. Que é filha Está aqui também. dormindo no tapete. Não, ela inclusive. adorou esse tapete, né? Já passaram por alguma situação, assim, constrangedora por ser mulher? Independente da área de atuação, né, Isadora? Porque sendo crime também deve sofrer bastante, assim. Já passaram por algo? Ou, assim, não? Era só realmente um homem ou uma mulher naquele momento passaria pela mesma Fala, coisa? Maria Tereza, primeiro. Me veio à memória, eu me lembrei de uma história, de um processo de família, foi no começo da minha carreira na advocacia. E a pessoa tinha procurado o Vanderlei, mas foi eu que fiz o processo inteiro. Ia ter uma audiência. E aí, eu me lembro direitinho disso. A pessoa começou a insistir, assim, tipo assim, mas é ela que vai? Doutor Vanderlei, não é o senhor? Duvidando. Assim, e eu não fui percebendo muito bem a história, nem o Vanderlei. Aí teve uma hora que o Vanderlei falou assim, não, peraí, você está achando que porque ela é mulher... Deixa eu falar uma coisa, pra vocês terem um trator de saia. Ela passa em cima de mim com a maior facilidade, eu tenho medo dela em audiência, entendeu? Tá certo? Então, foi a única vez que eu me lembro que eu fui discriminada. Assim, que eu E foi pelo cliente, E né? foi pelo cliente. Mas, assim, eu não tenho nenhuma queixa de juiz, de desembargador, de ministro, sabe? Eu não tenho nenhuma queixa. E nunca uma outra parte... Já me deram um soco, mas me falar... Imagina! Mas não era pra por mim coisa, não era por uma questão de gênero. Mas falar para mim que eu... Tanto não era que eu levei um soco. né? Mas, assim, que falarem para mim que porque eu sou mulher, eu sou isso, aquilo, tal, não. Agora, eu tenho uma compreensão imensurável a respeito das mulheres que são abusadas. Imensurável. E isso, eu inclusive, eu faço uma meia-culpa a respeito desse assunto, sabe? Porque eu demorei muito para entender. Porque, como eu sou uma mulher que tem uma postura, né? Eu custava compreender aquilo. Entendeu? Achava muito frágil, achava que... Eu custava compreender. Isso é uma meia-culpa que eu faço, tá? Até o dia em que eu escutei um depoimento de uma amiga das minhas filhas. E
Nossa, eu fiquei tão culpada, sabe? Por causa dessa coisa da autorreferência, que é uma coisa que você precisa perder para ser advogada, uma boa advogada de família. Porque a sua referência não é a referência das outras pessoas. Então, você tem que compreender o outro dentro do universo dele. Essa é a grande dificuldade do direito de família. Se você vai executar um cheque, é um cheque. Tá? O título, né? Mas quando você faz direito de família, você tem que compreender o outro, mas mais do que isso, compreender o outro no universo Dele, dele. né? É mais que empatia. Entendeu? É alteridade. Então, você precisa compreender o universo e depois compreender a pessoa dentro daquele universo. Então, quando vocês perguntaram do envolvimento, eu me envolvo muito nesse sentido. Sabe? Porque eu acabo sempre falando, cara, você está precisando de uma terapia, você precisa de apoio, você precisa de ajuda. E eu não consigo fazer isso. Entendeu? Eu posso ali segurar na hora H, eu dou conta de segurar. Entendeu? Mas eu não consigo sistematizar isso, até porque eu não sou psicólogo. Né? Assim, não tem nem... Mas, assim, eu tento muito, sabe? Quando eu compreendo o universo da pessoa, quando esse universo está fazendo mal para ela, eu tento muito tirá-la de lá. Que bom, né? Essa questão da discriminação aí de gênero, por ser mulher na advocacia, também, como a Maria Tereza, acho que eu nunca passei por nada. Mas nem grávida. Não, grávida, agora eu tô tentando, como é que fala? Sensibilizar as pessoas. Às vezes eu chego num juiz com essa barriga desse tamanho, eu falo, será que ele vai ter um pouco mais de sensibilidade? Aí você fica já encostando, né? Esse dia eu falei pro juiz, o senhor tá vendo que eu tô grávida? Cobra honorário de sucumbência. Adianta essa decisão, adianta essa sentença. Não, mas eu já tive, assim, eu percebo de clientes homens. Às vezes os clientes homens, eles ainda... sabe, tem uma certa resistência, mas chega uma hora que eles pensam assim, realmente, essa daí está sabendo o que está falando, mas parece que a gente tem que ter mais trabalho para mostrar que a gente dá conta do serviço, dá conta do recado. Eu imagino para as meninas que são mais jovens, isso também, eu acho que não tem tanto a ver só com a questão de ser mulher, mas também com a questão de ser jovem, advogada e tal. Então, assim... Esses dias mesmo eu estava numa sustentação oral e aí eu vi uma jovem advogada fazendo a sustentação dela, né? E eu percebi assim que os desembargadores não estavam... Normalmente eles fazem isso com todo mundo, mas não estavam prestando muita atenção. E aí depois eu fui fazer, um outro colega mais antigo também, eu falei, por que não prestaram atenção na moça? Né? Assim, é uma coisinha ou outra que a gente percebe. Mas é uma luta. Casos, assim, mas né? é uma luta que todo mundo deve ter passado por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu comecei a advogar velho também, então, assim, não passei isso assim, né? Eu preciso dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte. Tudo tem suas qualidades e seus defeitos, tá? Eu tenho 68 anos, eu fiz a semana passada. Eu uso isso, tá? De vez em quando eu faço tencha, a gente mantém quase 70 anos. Cada um tem suas armas. Tá? De vez em quando eu uso isso, tá? Mas, assim, o que eu percebo, tá, no direito de família? Que ele realmente, de alguma forma, exige alguma experiência. Sim. Eu não estou te desanimando, não, porque a experiência vem no caminho. Isso. Tá? Você, neste caminho, você vai adquirir a experiência, né? E essa história de que porque ela não é casada, então ela não sabe, também é bobagem. Porque senão o padre não dava palpite em nada. Nossa, e o tanto que eu já escutei, porque eu não tenho filho. Porque eu não tenho filho, eu não sei. Já ouvi isso não demais. É verdade isso. Mas o direito de família em si ele é muito pequeno. Né? É uma coisa desse tamanhozinho. As regras do direito de família, elas são poucas. Sim. Né? E antes dela vem o bom senso. Mas a lei, né, é o abstrato. E no direito de família, especificamente, cada caso é um caso. Tá certo? Então, cada caso vai te ensinar alguma coisa. Assim, e vocês, Adora? Porque, assim, eu, né, na área da família, especificamente, eu vejo que tem muito isso, do cliente. Mas eu nem sei se é pelo fato de eu ser mulher. Eu acho que é mais pelo fato dele precisar de alguém para comprar a história dele. E, às vezes, as mulheres se identificam mais com outras mulheres, no sentido de... Uma mulher vai conseguir entender melhor a minha dor, algo nesse sentido. E os homens se identificam mais com homens. Não sei. Eu não sei. Assim, eu sei que acontece às vezes. Assim, eu escuto das mulheres que eu atendo, assim, eu contratei um advogado homem. Nossa, mas agora eu quero só a mulher. Eu quero só a mulher. Que não sei o quê.
Cai não. Caindo. Então, E eu escutei esses dias, semana passada, fazendo um acordo também, o cliente falou assim, ai, não dá, né, Ana Flávia? Você puxa a sardinha demais pro lado da mulher. E meu cliente era o marido, né? Ô, Cris. Aí eu falei, meu querido, não tô puxando sardinha. Mas pensei, mas você também é meio sem noção, deixa eu... assim, eu A não gente acho tem que a entender que ver. tem cliente que Mas eu não ultrapassa... e eu acho assim que não tem a ver o cliente ser homem ou mulher, eu não faço diferença, assim, sabe? Se ele for sem noção, ele é sem noção, independente do gênero. Mas tem muita mulher sem noção. Muita, Tem. ixi Maria. Ixi, Mas assim, eu acho que eu sofri bastante já. Viu? Essa questão de discriminação, de às vezes eu perceber assim que, não sei, eu não sei se eu posso falar isso, mas que o juiz estava dando a entender outra coisa. Você vai despachar e você sente um ar meio estranho, assim, sabe? Então, isso eu já senti, assim, das vezes eu ficar um pouco incomodada, constrangida com a situação, assim, sabe? Não que alguém tenha feito ou falado algo de fato, mas aquele clima no ar, uma brincadeira, tipo, ai, tá solteira, Opa. entendeu? Então, assim, eu acho isso meio bem complicado e eu acho que em questão de gênero, se fosse um menino da minha idade, um homem da minha idade, de 27 anos, lá o juiz não ia chegar nele e falar, gato, tá solteiro? Não ia. Então, eu passei na por verdade, eu acho que muitas mulheres passam por isso. A gente é que não tem essa experiência, mas muita gente passa Não, por eu isso. não estou dizendo que não exista, não. Tá? É, porque são tempos também diferentes, né? Assim. E deixa eu dizer uma coisa para você, é engraçado, né? Essa é uma observação minha. Eu acho graça porque, evidentemente, que eu venho de uma geração onde homens e mulheres eram coisas completamente diferentes, entendeu? Com papéis sociais, muito diferentes. E tal, completamente diferentes. E eu acho que hoje, quando a mulher se aproxima tanto, né, de ter os espaços e os lugares que cabe a elas, como cabe ao homem, distintamente, essa discriminação aparece mais. Sim. Eu não sei se é porque está em voga falar disso, brigar por isso. Assim, Maria Tereza, eu percebo, né, que no seu tempo, por exemplo, não havia essas discussões, ou se houvesse também, elas não eram tão disseminadas, tão segmentadas. Hoje a gente tem uma pluralidade de direitos afirmativos, não discordo deles, mas, às vezes, perde o tom. É essa impressão Não que só eu às tenho. vezes, não, é muitas vezes. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter muito trato para falar de algumas coisas, a gente tem que ter muito trato na hora de se posicionar, principalmente com aqueles clientes mesmo que estão ali interessados na prestação do nosso trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalho no criminal e, quando eu comecei, existia, evidentemente, por mim, essa insegurança de me inserir dentro do mercado que prioritariamente formado por homens, de se inserir dentro do mercado que, às vezes, eu não veria nenhuma possibilidade de encontrar um nicho. E o que eu percebo é mais medo do que, às vezes, a vontade do enfrentamento. É difícil para todo mundo. Advogar não é fácil. Não é fácil você ficar ali se desgastando, peticionando. Maria Tereza, antes de vir aqui, falou assim, nossa, eu tive um dia exaustivo. Mas a advocacia ela é muito cansativa. Ela exige de nós muito. Ela exige do nosso tempo, nosso estudo, a nossa formação de estratégia. Então assim, dentro da perspectiva mesmo do gênero, eu só tive alguns episódios muito pontuais. Muito pontuais com relação à questão de gênero. Muito pontuais mesmo. Mas eu sempre deixei muito claro a minha pretensão. O que eu estava fazendo ali? Era defender o interesse ali do meu cliente, estava tudo certo. Não tem coleguismo, não tem sorrisinho, não tem nada. Porque eu não acho bacana, não acho legal, eu não quero me aproximar. Fala assim, no máximo uma cordialidade, fique com Deus, a gente discute aqui nos autos, né? E assim, no caso do criminal, a outra parte é o Ministério Público. Então, assim, não tem muito o que fazer. Né? Não tem. Mas, assim, eu queria saber, né, de vocês duas, assim, da área, grandes nomes da área da família de Goiânia. Qual que é a lição da advocacia familiarista? O que a advocacia de família te ensinou? Eu acho que o que ela me ensinou, o que ela mais me exige, realmente é o que mais me exige, é que tem pessoas que não têm voz no processo, que são os filhos, que são as crianças.
Então, assim, em toda a minha advocacia, entendeu? Eu chamo, sento e digo assim, espera aí, tem filhos, eles são menores, vamos pensar bem, tá certo? Vamos pensar no que é bom para eles, tá? E eu tento isolar sempre as crianças da briga. Como que você consegue fazer isso, sendo que você está advogando para uma parte? Orientando. Vendo os interesses das crianças. E orientando o seu cliente a proteger um pouco mais, proteger, a não expor tanto as crianças. Entendeu? Não? A gente vai precisar fazer um outro podcast, porque todo o tempo que a gente está conversando aqui está me vindo na memória um tema extremamente interessante que um grande psicanalista brasileiro chamado Jorge Forbes chama de Terra 2. E ele começa essa teoria pelo homem desbussolado. Eu acho que seria interessante um dia a gente sentar e conversar sobre isso, porque isto está muito presente. Eu vejo muitas pessoas sem norte, entendeu? E aí você precisa ter o bom senso de tentar dar o norte, entendeu? É que se você entrar naquele universo disfuncional, você pode ser consumido por aquilo. A sua saúde mental pode ser consumida. Se você entrar no universo disfuncional da disputa em um divórcio, entendeu? Eu até brigo por várias coisas. É isso que dessas lições, eu acho que essa também, para mim, eu falo, as causas que me brilham os olhos são as causas que têm crianças e adolescentes, né? E, às vezes, colegas criticam e dizem assim, as que não dão dinheiro. Aí eu falo, mas é porque eu não é patrimônio, discussão patrimonial, não me brilha os olhos, assim, não... Mas acho que é muito por isso, por essa questão dessa proteção, do quanto a gente vê crianças e adolescentes, né? A Beatriz também, a gente estuda muito sobre isso, sobre alienação, e o quanto elas sofrem, né, nesse processo. Então, eu acho que, assim, se a gente também não der um limite para a gente, para o cliente, explicar, olha, até aqui você pode, até aqui... Porque esse negócio de comprar a verdade do cliente e assim, a dor do cliente... A gente entra numa onda que pode ser muito complexa. Então, eu não sei, eu dou muito limite aos meus clientes. Mas então você acha... Com essa fama de brava, eu também sou muito brava. Com os meus próprios clientes. Muito brava mesmo. Aliás, assim. Eu sou mais brava com meus clientes do que com... Não é? Do que com outra parte, né? Do que... Eu tenho uma coisa que eu digo na primeira reunião que eu faço. Se você mentir para mim e eu descobrir que você está mentindo, eu saio do processo na mesma hora. Eu também falo isso. Você pode me contar coisas... Vou anotar para falar. Você pode me contar uma coisa que você acha tenebrosa que eu vou entender ou não. Isso. Tá, mas a mentira, e eu dou um monte de tarefa de casa. Eu dou uma cartilha. Se a pessoa não souber o que é alienação, se ela não souber como que... Eu dou uma cartilha, eu dou texto para estudar. Eu falo, tem que estudar. Tem que estudar. Você acha que isso que você está fazendo está certo? Não está. Vai estudar agora, depois vou tomar a cartilha aqui. Uma cartilha do CNJ muito boa, que eu dou para todos os clientes que têm filho pequeno. E é isso, assim, porque... Mas o que o direito de família te ensinou para a vida? Uma lição, assim, que você acha que ele te Ultimamente, o direito de família tem me ensinado que eu preciso de limites, assim. Porque eu sou workaholic, eu trabalho muito e que eu acho, assim, que chega uma hora que tem clientes que passam dos limites e eu estou precisando aprender a dar limite. Então, eu estou tentando. Essa é uma lição, porque eu acho que assim, a vida não é só trabalhar, a vida não é só advogar. Eu tenho outras coisas na minha vida que me preenchem e que muitas vezes elas vão sendo esquecidas por conta da advocacia. Então, a advocacia já me sufocou, já tive burnout. Então, assim... Cuidou muito da vida dos outros. Cuidei muito da vida dos outros, então agora estou numa fase que eu acho que eu preciso cuidar da minha um pouco. Mas me ensina isso, assim, que família como é que eu vou dizer? Por mais complexa que ela seja, como a gente aprendia, a célula máter da sociedade, a gente aprendia... É a vida. E como você disse, o direito de família, ele é tão dinâmico que é isso que nos encanta. É a vida ele é dinâmico, ele é... É você ver a vida acontecendo. Isso. E ajudar as pessoas, né, a serem... Não sei se a palavra é ajudar, mas eu já vi tantas mulheres renascerem das cinzas, imagino que você também.
tantas crianças que depois de um divórcio a vidinha delas ficou bem melhor, os Eu pais vejo separados. muitos homens que reconheceram que o caminho era outro. Isso. Entendeu? E que bom por isso. Mas Quais assim, são as dificuldades da área da família? O que é mesmo que eu estava falando? Bora, Ana O Flávia. que eu falei mesmo? Sim. Eu acho que a advocacia familiarista, assim, o advogado de família, ele é discriminado. É uma advocacia como se fosse de segunda categoria. Se você não Segunda é tão categoria. você não é tão inteligente para ser um tributarista, você não é tão inteligente para ser um empresarialista, vai cuidar de briga de marido e mulher. Isso já historicamente já aconteceu. Eu vejo que hoje a gente está conseguindo um pouco mais de respeito na advocacia familiarista, que as pessoas se preocupam em contratar um especialista, porque antigamente, né? Não, meu advogado aqui da empresa faz o meu divórcio, o advogado trabalhista. Então, assim, a gente enfrenta essa dificuldade, porque a gente, às vezes, enfrenta colegas que não são especialistas e que até é difícil contestar uma petição. Porque eles não sabem. É difícil tudo. Nem o rito não sabe, então a gente fica bem... Eu, de vez em quando, brinco em petição e escrevo assim, didaticamente, 2 pontos, entendeu? E aí eu explico Sim. o que é convívio, o que é lá diferença, Sim. o que é, sabe, guarda e etc. Porque e está tal. difícil, até a linguagem que a pessoa usa já não é, diferente. mas não é adequada. Não é adequada. Então, eu percebo isso, assim, que... eu já escutei de colega, tipo assim, Ana Flávia, você gosta dessas briguinhas de marido e mulher, disputa de guarda. Coitada de você, nunca vai ganhar dinheiro. Pois é, mas são as pessoas que é exatamente, né, o direito da família que move. Tudo. A família é a base da sociedade. Que move. Não, e vocês trazendo essas questões da vida prática, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Geralmente, quando um processo de família ele já não tem tanto resultado esperado, ou às vezes também aquela mulher que dentro de uma separação conjugal foi abusada, ou foi vítima de algum crime, seja lesão corporal, ameaça, crime sexual propriamente dito, e ela vai ali fazer, né, a primeira notícia perante uma delegacia especializada para começar ali revelar coisas que às vezes não estava no processo de família. E esse advogado de família quer interferir na área criminal. Gente do céu. Já fiz demais. Adoro também dar um palpite. Uma loucura. Por quê? Porque não entende como que as coisas no crime funcionam, como que o inquérito funciona. Às vezes, como uma medida protetiva de urgência funciona. Eu estou com um problema, assim, que eu não sei nem mais o que eu faço. O advogado toda hora interfere na medida protetiva. A juíza já falou assim, os senhores têm que parar de ficar tumultuando o processo. E eu sempre fico falando. Olha, falta bom senso na senhora, porque ela não deixa o uniforme na mochila da criança. E aí tem medida protetiva, ela quer que vá lá buscar. E fica usando a criança como um instrumento de comunicação, sendo que a própria medida ela está proibindo aquilo. E aí a gente vive nesse cenário, assim, sabe? Em que as duas áreas elas conversam entre si. Interdisciplinares. Nesse caso, por exemplo, eu converso muito com a advogada familiarista e ela já está perdendo a paciência. Sabe quando a pessoa já está torrando o saco dela? Eu falei, não, fica calma, tá tudo certo. O processo É porque nós somos nem irritáveis. iniciou ainda, mas a gente percebe às vezes, a falta de bom senso, de falta de razoabilidade. Ela nem precisa, às vezes, daquela medida protetiva. Ele já está respondendo, acho que uns 3 processos criminais, uns 2 contra a honra e um para apurar a possibilidade ali de crime de stalking, que eu particularmente não vejo, mas que deve ser apurado e, se tiver uma satisfação da justiça que fique ali sedimentado, a gente vai recorrer, tá tudo certo. Mas é isso, sabe? Eu respeito muito a atuação dos colegas assim de outras áreas e sempre encaminho para um criminalista. Eu não cuido de jeito nenhum dessa parte criminal. Teve acusação de violência doméstica, medida protetiva, não cuido disso. Mas não vou negar que gosto de trocar uma ideia com o colega. Eu troco uma ideia, mas o trabalho é dele, Eu vou dizer para vocês, a última coisa que eu realmente penso em fazer é a medida criminal. Porque eu acho que a partir do momento que você abre uma medida criminal, você, sabe... Uma caixa de Pandora, quase. Você corre riscos
E aí, de novo, pensando em questão do futuro, você fecha portas para aquele casal algum dia se compreender. Eu acho que Sim. a advocacia criminal é muito... Você rompe os laços, né? Você E, rompe e de os uma filhos forma muito também ruim. ficam muito influencia Então, muito. Eu uso muito pouco. Mas tem um fenômeno que está acontecendo agora, que eu acho que é preciso prestar muita atenção nele. As mulheres estão descobrindo o que é abuso psicológico. Tá? Eu vejo a descoberta, né? E aí eu vejo os estágios. O primeiro estágio é de muito ódio, porque você olha para trás e você vê que você foi, né? Enfim. Aí vem o segundo estágio, que é de muita mágoa, tá certo? De muita mágoa. E aí eu falo, ó, vai para terapia, porque você precisa se curar, entendeu? Se fortalecer. Isso fez parte do seu caminho, de alguma forma. Mas esse é um fenômeno muito recente. Sim. Né? Vindo há 30 e tantos anos na advocacia de família, essa vamos dizer assim, porque o abuso sexual, a violência doméstica, elas são coisas muito visíveis. E o abuso psicológico, ele não é visível, mas ele é dolorosíssimo. Ele é o primeiro passo para a agressão física. E é dolorosíssimo, tá certo? Então, assim, esse é um fenômeno recente. E eu tenho tentado muito evitar a área do crime nisso. Também. Eu tenho tentado mostrar no processo civil, entendeu? E no processo civil ter as reprimendas necessárias para que... Mas está difícil. Não está fácil. Mas, gente, assim, só para a gente encerrar, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, eu acho que existe uma confusão entre advogado e psicólogo. Eu acho que a Isadora também passa isso no criminal, eu não sei, mas ela já falou algo relacionado. Mas eu acho que o principal advogado que sofre as consequências de né, ser confundido aí com o terapeuta é o familiarista. Eu queria saber se vocês já tiveram, assim, clientes mesmo que abusaram muito de vocês, de alguma forma, emocional. Ou se não, se vocês sempre conseguiram guiar a advocacia de vocês de forma muito diferente da minha. Eu acho assim, eu acho que a gente chega num ponto... Quando eu comecei a fazer psicologia, já advogando, eu não sei nem por que eu estava fazendo, mas um dia eu conversando com a minha psicóloga, ela falou assim, você está querendo isso para quê? Você está achando que você quer ser advogado e psicólogo ao mesmo tempo? Você não acha que cada um tem que exercer o seu papel e que você não vai dar conta e nem pode, né, trabalhar nessas 2 frentes de trabalho? Você tem que ter bons psicólogos para encaminhar seus clientes, bons psicólogos, para uma rede de psicólogos que possa, né, entender, que você possa conversar, inclusive, sobre aquela demanda. Olha, não é que eu estou mandando a cliente aí para fazer análise. Não, eu preciso que ela se fortaleça para um processo. Então, vamos conversar aqui também, ter um diálogo com a psicóloga que eu indicar. Então, assim... Quase todos os meus clientes são terapeutizados. Quase todos fazem terapia. Para eu não ter que passar por isso. Mas eu não vou dizer que eles não demandam a gente. Demandam. A questão é a seguinte. Tem um momento que você atua. Sim. Mas, Maria Tereza, você que é psicóloga... Eu não sou psicóloga porque eu não tenho inscrição no Conselho Regional. Mas, assim, a pessoa que sabe disso, ela deve... Nossa Senhora. Não, deixa eu falar Você também não sai contando isso para os clientes, sabe? Que você fez psicologia. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem um momento... Sabe, você entra de paraquedas na vida de uma pessoa, no lugar mais ferido, mais íntimo dela. Então, tem um momento que você precisa segurar. Você precisa servir de esteio. Você tem que E a pessoa confia muito em você. Né, entendeu? às vezes. Vai para terapia. Mas eu tenho um caso engraçadíssimo, que eu até posso contar porque ela é minha amiga. Ela se tornou minha amiga. Um dia, domingo, 7h da manhã, toca meu telefone. Vamos combinar, né? Chato pra caramba. E era uma cliente minha aos prantos. Porque não sei o quê, porque papapá, porque ele tinha ligado para buscar os filhos, porque não buscou os filhos, porque não sei o quê, papapá. Você não acredita, MT, todo mundo me chama de MT, né? Você não acredita, MT, sabe o que ele falou para mim? Que eu tô gorda. O que eu faço? Eu falei, dieta, porque você tá mesmo, tá certo? Eu sou... Mais sensível. Nossa, muito Eu bruta. sou psicóloga boazinha, entendeu? Não, dieta. Teve uma cliente minha também que eu falei para ela assim, ela falou.
Aí eu falei para ela assim, na sua casa tem banheiro de azulejo? Ela falou, tem. Quantos? 4. Tem escova de dente? Tem. Então faz o seguinte. Vai limpar. Pega um baldinho e vai limpar os 4 banheiros, azulejo por azulejo. Mas essa é terapia de choque. Na hora que Nossa você Senhora. terminar de limpar, você me liga de novo e repete tudo isso aqui que você falou. Ai, ai. Mas você, às vezes, precisa dizer para a pessoa, Se para. liga. aham. Para, se liga, sai dessa. Uhum. Entendeu? Mas eu acarinho muito também. Não, eu também acolho. Eu lógico, Eu não tô né? achando que vocês acarinham, não. Não, Pelo que vocês estão contando, parece que vocês... Não, eu acolho, mas te eu contei também 2 mando para casos terapia. Tá Mas certo? eu acho que é a questão de ser certeiro no É. atendimento. Né? Assim, às vezes a pessoa ela quer Num primeiro sair atendimento. de uma linha que não pertence ali a resolução do problema. Você não vai conseguir Mas, Isadora, atingir um resultado. o nosso primeiro contato com o cliente, né, de direito de família, ele é um contato que mistura muita coisa. Ele parece uma sessão de terapia. É uma sessão consulta, de terapia, né? só que aí você faz umas perguntas meio direcionadas. É. Então, eu acho que, eu não sei, eu Mas tenho não essa- queremos tomar lugar de Nunca, psicólogo porque de Deus jeito que me nenhum, não é defenda. isso. Mas, assim, eu sinto que a gente entra nesse local. O importante é a gente saber sair dele. Uma vez eu fiz uma audiência, eram 2 meninos, assim, meninos de 18, 19 anos, ambos maiores. A menina já era... Ela tinha uma visão mais clara a respeito do pai dela. O menino não. O menino achava que era reconciliável, que era um engano, que era um mal-entendido. E no meio da audiência, ele percebeu. Ele viu quem era o pai dele. Ixi. Ele falou isso para mim. Ele assistiu a audiência. Não, ele tinha Era 18, 19 disputa anos. entre eles já, filhos Era e pai. problema de dinheiro. Uhum. De pensão. Pensão. Tá. E você não tem ideia do choro daquele menino agarrado no meu braço. Nossa. Eu Jesus. entendi perfeitamente o que tinha acontecido. Ele tinha visto quem era o pai dele. Deve ter doído demais. E aí ele agarrou no meu braço, assim, foi uma coisa tenebrosa. Aí eu pedi licença, saí com ele fora da audiência para falar com ele. E como é que nesta hora você não segura de alguma forma? Como é que nesta hora você não abraça o menino e atua para que ele melhore? Sim. Você tem que atuar, isso não é ser psicóloga, isso é ser acolhedora. Humano, né? É ser humano. Isso em direito de família acontece demais. 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 É. Demais da conta. Você precisa abraçar a pessoa. Quantas consultas o choro é uma coisa muito comum. Em cima da Você minha mesa tem não tem lenço, comidinhas, tem lenço tem de lenço papel. lá no meu escritório Entendeu? também. Porque é comum, toda vez. E você tem que estar ali, tanto para dizer que o processo não é um meio de vingança. Uhum. Eu brinco, eu falo para alguns clientes meus, eu não sou pistoleiro intelectual, não, tá? Eu sou advogado. eu tô Não aqui me pra te use como vingar. instrumento de vingança, porque eu tem não gente vou que quer fazer nos isso. usar. Uhum. Entendeu? E, ao mesmo tempo, você tem que acolher a pessoa. Sabe? Você tem que dizer, olha, eu entendo a sua dor. Sabe? E eu tô aqui, né? Eu estou aqui e o que eu puder fazer na minha área, eu vou fazer. Sim. Agora, você precisa de suporte de outra área. Uhum. E aí tem uma rede que a gente recomenda. É. Minha gente. Para finalizar, eu queria que vocês dessem não sei, um recado para quem está querendo começar na área da família. O que essa pessoa... O que ela precisa? O que ela Você precisa? quer que fale? Ela precisa saber o quê? Ela precisa fazer o quê? Ou ela simplesmente muda de área? A primeira coisa, você tem que adorar esse ramo. Você tem que ter um interesse genuíno nesse ramo. Você tem que entender aquilo que você acabou de dizer, que o direito de família não é um processo e fim. O direito de família é como a sociedade se comporta. Eu digo muito em sustentação oral. Sabe? Sim. Assim, vocês estão ensinando para um filho que o pai não precisa pagar as despesas dele. É isso que vocês estão ensinando. Vocês estão ensinando para um cidadão que tem cidadãos que não têm obrigações. Eu falo Isso é muito importante. Muito. Entendeu? Então, assim, se você faz uma advocacia decente, real, ética, entendeu? Você tem que adorar aquilo.
muita gente pergunta para mim assim, eu leio, assim, eu sou uma leitora voraz. E muita gente, quando vê a biblioteca, fala, mas não tem um romance. Eu falo, gente, mas eu tenho um romance sentado na minha frente todos os dias. Tá certo? Todos os dias eu escrevo um romance. Né? Você faz uma petição, capítulo 3 do romance. É quase uma novela. Entendeu? Né? Porque tem os personagens. É. Então, assim, você tem que, sobretudo, gostar das outras pessoas. E gostar de gente, É, né? tem que Gostar gostar de das gente, outras de ouvir gente, de conversar, de ouvir também, né? De ouvir. Mas, assim, para quem está começando na área de família, eu acho que precisa estudar. Né? Porque assim, Muda todo dia. Vem aquela história de novo que eu falei. A pessoa acha que só porque é um divórcio, só porque é uma ação de guarda, isso aqui qualquer um dá conta de fazer. Então, eu acho que as pessoas precisam estudar, se capacitar, participar, que seja de uma conviver com quem é da área, entrar num instituto de direito de família para fazer uns cursos ou alguma coisa, precisa estudar. E precisa, é isso, ter essa escuta um pouco mais aguçada, um pouco mais empática, mais acolhedora, porque as pessoas estão nos piores momentos das suas vidas, normalmente, nas ações, nos litígios. A gente está falando muito de litígio, né? Lógico, aqui a gente... Mas, assim, também é muito interessante você ver o quanto tem gente que é capaz de já chegar assim, dizendo, olha, tá tudo certo, a gente quer fazer um divórcio consensual, eu entendo a importância do papel do meu ex ou da minha ex na vida dos meus filhos. Então, assim... Mas não gente saudável, que não tá no meio do Eu não furacão. conheço esses Você não clientes aí. conhece? Eu não Eu conheço. adoro. Nossa, eu tenho. Tem muita gente assim, gente. Então, assim... Você tem que estudar direito de família? Tem. O direito de família é só o comecinho da conversa. Sabe? O que você precisa é ter uma mente aberta para o mundo. Entendeu? Para entender o que é melhor para o mundo. Tá? Mas Porque você não direito acha que de precisa estudar família- também processo civil? Não, processo... Não, peraí. Direito de Isso é família? essencial. Vamos, porque o negócio está puxado, né? Processo civil, se você não souber processo civil, o Vanderlei falava isso para mim. Ele dizia assim, saiba o processo de cor, o resto você procura no índice. É verdade. Entendeu? Até porque é o seguinte, é direito de família, você pode criar, Teses. Teses, não é mentir. Entendeu? É encaminhar uma tese. Exato. Agora, direito processual É, civil, saiba de cor. A parte formal, né, não tem muito o que a gente fazer. Não. Né? Não Tem que tem. saber de cor. Então, só para concluir, a sua dica para a pessoa que quer começar na área da família, para ela estudar. Eu acho, gente, assim... E a Maria Tereza... E conviver com gente Com dessa gente da área. Se puder fazer um estágio enquanto estiver na faculdade, num escritório da área de família. Porque é um universo, eu acho, bem, assim... sui generis. Então, assim, é um universo. Quem é da área de família tem uma linguagem da área de família. Acho que tem como em outros nichos, né? Mas eu acho que a pessoa tem que... Porque senão ela não vai conseguir fazer contatos, ela não vai... Porque é muito difícil começar, né, gente? É muito. Então, Mas o maior componente do direito de família é a vida. A Maria Tereza, já com esse olhar, né, mais filosófico para o ramo do direito de família, acha que a pessoa que está começando, então, tem que ter um olhar eu acho que mais tem que estudar, que esse povo tá delicado muito à para a toa. vida do outro. Pois é. E eu acho que a pessoa tem que pensar bem. Se ela entra. Não, e outra coisa, Maria Tereza, que nós não falamos, a pessoa tem que fazer terapia e, se precisar, também ser medicada, né? Porque Igual a aí Ana Flávia, que está totalmente Porque medicada. aí, tá fazendo aqui hoje terapia, você consegue se conhecer, você consegue ajudar seus clientes, você consegue, eu acho, se situar ali naquelas situações tão difíceis. E eu acho que devia fazer terapia. Todo advogado de família devia fazer Todo mundo terapia. devia fazer terapia. Todo mundo devia fazer. Você faz terapia? Faço. Você faz? Fiz hoje, inclusive. Eu faço. Pois é, gente, eu acho que o papo foi muito bom. Eu Foi agradeço muito demais. Eu acho que assim, as pessoas que estão começando, né, ou já estão aí no seu primeiro ou segundo ano de advocacia familiarista, vão com certeza conseguir tirar grandes ensinamentos, né, de duas mulheres maravilhosas, advogadas renomadíssimas aqui de Goiânia. Não desanimem. Não desanimem. É uma área que eu sou totalmente apaixonada, assim, eu me apaixonei de cara. É muito bonita. Eu acho que a gente realmente consegue fazer uma advocacia um pouco mais
harmônica, ética, entrar na vida das pessoas e sair sem deixar estrago. Eu acho que esse é o principal. Então, eu queria agradecer demais a presença da Ana Flávia. Eu que minha agradeço mentora. você me fazer vir aqui com 9 meses de gravidez. É só porque eu gosto mais de não, você, da Maria Tereza. E adorei te conhecer. A presença da Ana Flávia e da Ana Marcela, que está aqui para ficar escutando e já está preparando para, né, para vir para este mundo. E agradecer demais, Maria Tereza, pela sua presença, porque você é maravilhosa. A gente gosta demais de você, a gente te admira demais, todas as três aqui. E é isso. Obrigada, Onde a gente amiga. encontra vocês na rede social, Maria Tereza? Qual que é o seu Qual que arroba? é o seu arroba? É Maria Tereza. A minha mãe achou que eu ia ser rainha da Áustria. Então, meu nome é com TH e Z. Chiquérrimo. Ai, eu passei minha vida inteira dizendo assim, Maria Tereza com TH e Z, Maria Tereza com TH e Z. É quase Isadora um com Z. sobrenome a mais, né? Maria Isadora Tereza com com Z. H e Z. É tudo junto, Maria Tereza com TH e Z lá em Castro Veiga. Perfeito. E você, Ana Flávia? Eu acho que é Ana Flávia S. Borges. Não sei, gente, que eu sou assim, meu Instagram. Não, mas pode Ana Flávia procurar S. Ana Borges, Flávia Ana Borges. Flávia vai achar. Borges, alguma coisa assim. Tô lá. Ô, me beleza. marquem, porque eu gosto dessa troca de Instagram. Pode Eu deixar. não sigo todo mundo, eu não dou conta de seguir todo mundo que me segue. Então me segue, por favor. Sim, deixa eu te dizer. O meu critério é super simples. Eu sigo quem eu fico conhecendo. Beleza. Entendi. Então, Entendeu? ótimo. Perfeito. Sabe? Agora você está me conhecendo, então vai me seguir, porque senão Você eu me vou marca. atrás de você, eu vou lá no seu escritório. Ô, Maria Tereza, me segue. Você me marca? Eu marco, pode deixar. Mas eu falo muito pouco de direito de família no meu Instagram, tá? Não, mas Eu eu também, Não, mas eu adoro seu Instagram. eu também falo muito Ana pouco. Flávia fala... Quase nada. Eu gosto de Fala falar sobre viagem, receita, cachorro. Porque eu já vivo tanto direito de família, eu acho que você também Cansa, deve... né? A gente fica tão exausto que eu vou ficar produzindo conteúdo. Eu produzo... Não, gente, dou conta disso não. A Dou gente- conta não. Me marca, Vocês gente, me jovens, marca. vocês Tá jovens bom. produzam A conteúdo. gente já produz conteúdo, Que eu não- vocês... Parabéns pela carreira de vocês. Com certeza vocês inspiram muitas pessoas. Obrigada, Isadora. Obrigada, pessoal. Prontos para um próximo episódio. Um beijo, até mais. Beijo, tchau.